Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Este é o dia em que o Senhor o fez, desta feita nós nos encontramos alegres, satisfeitos, como também regozijados em sua maravilhosa graça, presença. Eu louvo a Deus pela sua respectiva vida, que tem nos acompanhado, então, assim, de perto, de longe, conhecido ou não, me indicado ou não. E você que está chegando agora por aí, não se esqueça de se inscrever em nosso canal aí, sabe? Ativando o sininho da notificação, para que vós outros possais receber essa reflexão bíblica uma ou duas vezes em 24 horas ou 48 horas. Glória a Deus. Como também deixa o teu comentário, deixa o teu joia, o teu legal e passe adiante essa reflexão bíblica para a glória do nome de Jesus. E que Deus continue abençoando a ti, sua família, seus negócios, seu ministério, sua vocação, sua chamada, sua eleição, predestinação, seus ideais, suas filosofias. Que Deus seja contigo, aqui, ali e acolá. Glória a Deus. Desta feita, observe que o apóstolo Paulo ele chegou a relatar em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Ele diz: pelo que ou porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus de salvação para todo aquele que crê, primeiramente do gentio e após grego. E nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé ou pela sua fé. Meu amado, minha amada, veja bem, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. É salientado e sabido de vós outros que, glória a Deus, no mundo que nós estamos a viver momentaneamente, não sei até quando, nós devemos exercitar sempre a questão, o requisito chamado fé, essa ferramenta. É uma ferramenta, na verdade, chamada fé. E você pode observar que é uma única sílaba, constituída por duas letras, com acento, uma tonacidade, glória a Deus, um ínfen, né, na letra E. E muito forte esse mistério, esse negócio. Fé é um ferramental, é um instrumento, glória a Deus, para qual nós possamos assim então fazer uso e bom uso, manusear, obviamente, para que o nome do Senhor Jesus Cristo continue a ser glorificado na minha e na tua vida. Veja bem, Deus é bom o tempo todo e continua a fazer milagres, prodígios e maravilha, né? E Paulo dizendo, glória a Deus, eu não me envergonho de quê? De quem? Do Evangelho de Cristo. Evangelho. O que é isso, Marcelo? Evangelho, logo então, é boas novas, é boas notícias e que pode ser más também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Evangelho, repartido ou subdividido em quatro, por quatro pessoas que escreveram o Evangelho, né? Mateus foi um deles, Marcos foi outro, Lucas, né, foi outro e João outro. E Paulo dizendo, olhe bem, eu não me envergonho do Evangelho não. Primeiro, é o poder de Deus. Agora, obviamente, poder de Deus para todo aquele que crê. Se você acredita no Evangelho, então ele é poder de Deus para transformar a sua vida e aquilo pela qual você se encontra a solicitar a papai em oração. Evangelho. Poder de Deus de salvação para todo aquele que crê. Primeiramente do gentio e após grego, né, o judeu. E está dizendo que nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? Nos evangelhos. Nos evangelhos se descobre a justiça de Deus. Né, em João, que tem 21 capítulos, em Lucas, que tem 24 capítulos, em Marcos, que tem 16, né, e em Mateus, que tem 28 capítulos. Ele está dizendo, e nele se descobre a justiça de Deus. Como está escrito, né? De fé em fé, o justo pela sua fé viverá. E observe que diz Hebreus capítulo 10, versículo 37. Mais ainda, um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé.
E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Menino, nós temos que viver exclusivamente pela fé e nunca viver pela vista ou andar subsequenciado no que tange a visão à vista. Glória a Deus. A vista, a visão, ela pode te enganar, mas a fé perfeita em Deus jamais te enganará. Pois nosso Deus é um refúgio e fortaleza, um socorro, bem presente na hora de qualquer angústia. Por isso que ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Está escrito. Seria exaltado entre as nações, seria exaltado sobre a terra. O Deus de Jacó está conosco, né? O Deus de Israel, né? É o nosso refúgio. Menino, fé perfeita só na pessoa de Deus, né? E observe, nele se descobre a justiça de Deus, nos evangelhos. Nos evangelhos. Então, está me dizendo que eu tenho que não apenas ler, não apenas examinar, não apenas começar e terminar, não. Está me dizendo que eu tenho que ler, continuar lendo, examinar, continuar examinando. Terminou, volta para o início. E outra, passa adiante. O evangelho não é boas novas, não é boas notícias. Você não é evangelista. E o que é evangelista, Marcelo? Representante de Deus legal por entre essa terra. Evangelista é aquele que leva a mensagem do evangelho, das boas novas, e que pode ser também más novas. Marcelo, como más novas? Você já observou que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 7? Já? Glória a Deus, está lá escrito: arrependei-vos, pois, e produzir frutos dignos de arrependimento. Você já leu o que está em Mateus capítulo 15, versículo de número 7? Toda planta ou toda árvore, pois, que o meu Pai Celestial não plantou, essa será tirada ou arrancada. Você já reparou em João capítulo 15, glória a Deus, que se nós não estivermos ligados na videira, nós seremos cortados e lançados fora? Então, menino, o evangelho tanto é boas quanto más, novas. Depende de você, como você vai receber o evangelho. Olha, quem escreveu o evangelho, um deles, que também escreve uma epístola, e essa epístola é 1 João capítulo 5, versículo 3, que está escrito: ora, e esta é a caridade de Deus, em que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são assim pesados. E tem alguém, você sabia, que acha que o mandamento do Pai é pesado, quando na verdade pesado é tal pessoa, pesado sou eu, quando não me dobro, quando não sou flexível, quando não sou maleável, quando não me rindo ao evangelho, a sua palavra. Aí sim, eu me torno peso para ela, não ela ou a mesma para mim. Por que, Marcelo? Observe João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Agora você tem que querer. É igualmente que Paulo diz: pelo que não me envergonho do evangelho de Cristo. Observe, você não deve se envergonhar do evangelho. E ainda que ele traga as duas situações, más e boas notícias, você não deve se envergonhar dele. Porque, Marcelo, é o poder de Deus. Observe 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe, meu querido, o motivo, a razão, a circunstância, a causa, porque eu e você nunca, jamais devemos nos envergonhar deste evangelho. Coloque na sua mente, no seu coração, ele é o poder de Deus. E não é apenas poder de Deus, é poder de Deus de salvação para todo aquele que acredita nele. Nele quem? No evangelho, nas boas ou nas más notícias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Observe, o próprio Mestre Jesus Cristo, né? Mateus escreve no seu capítulo 22, versículo 29, na verdade vos digo que vós errais tanto, em razão de não saberes as Escrituras e nem o poder de Deus. Observe João capítulo 5, versículo 39, examinai-vos, pois, as Escrituras, e vós cuidais em ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim então testificam. Observe o que diz João capítulo 8, versículo 12, e falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas,
mas obviamente terás a luz da vida. Observe que diz também Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, que já é o livro do Espírito Santo, livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, livro histórico do Novo Testamento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério pela presença de cristocêntrico. Observe o que diz Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo desse céu nenhum outro nome é dado entre os homens pela qual nós devemos ser salvos. Então, meu querido, pense bem sobre o Evangelho, pelo que não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, meu santo, pois é o poder de Deus, sim, de salvação para todo aquele que crê. Primeiro, do judeu, o grego, o gentil, Israel também. E nele se descobre a justiça do Pai, de fé em fé, como está escrito, mas o justo pela sua fé viverá. Não menospreze, não desdenhe e não se envergonhe do evangelho de cristocêntrico, não. Glória a Deus, pois está escrito, se alguém me envergonhar ou sentir vergonha de mim, ou da minha palavra, eu também envergonharei diante do meu Pai, diante dos seus anjos que está nos céus. E observe o que Paulo diz, para nós orar, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois é-me imposta esta obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Papai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar, te exaltar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, isso de uma forma tremenda, plena e especial. Obrigado por todas as coisas, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Pai, eu te peço também o teu perdão de todas as falhas e fraquezas, transgressões e iniquidades, pecados, negligências, omissões e delitos pela qual tenho eu cometido, Senhor. Pai, perdoa as nossas falhas, por pensamentos, palavras, atos, atitudes, ações e obra. E nos capacita, Pai, a credenciar, acreditar ainda mais no teu evangelho, na tua palavra. Ó Pai, nos ajude para que de maneira alguma nós viemos nos sentir vergonha ou se envergonhar da tua palavra, do teu evangelho, de Jesus Cristo, das Sagradas Escrituras. Ao contrário, que possamos, ó Pai, ser libertos pela mesma, transformado e passar adiante. Porque através desse evangelho, dessa palavra, Pai, o Senhor disse que nós herdaremos a vida eterna. O Senhor mesmo disse em João capítulo 5, versículo 39, examinai-vos, pois, as Escrituras, e vós cuidais em ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Senhor, eu oro ao Senhor, continua a salvar os meus colegas de trabalho, Senhor, os patrões dessa empresa, os alunos dessa UFSB, continua, Pai, a tomar a direção dos professores, Pai, de toda essa universidade. Em nome de Jesus, ó Pai, que esta palavra seja semeada, Pai, nos seus respectivos corações, seu espírito, sua alma, como diz a tua palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 fios ou gumes, e a mesma penetra até a divisão de alma, espírito, juntas e medula, sendo apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pai, toma as nossas vidas em tuas mãos, conceda-nos o resto de tarde, de paz, maravilhosamente, Pai, nesse local de trabalho, e que o teu nome continue a ser glorificado em nossas vidas. Eu continuo a ministrar salvação, ó Pai, sobre essas vidas, tua libertação, transformação, a cura instantânea. Jesus se manifesta a cada dia, eu te louvo, porque o Senhor tem se manifestado sempre para desfazer todo e qualquer tipo de obra do maligno, Senhor. Jesus, a tua palavra diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não os toca. Fique comigo, fique conosco, meu Jesus amado. E obrigado por ser teu servo, ter seu filho, por ser teu filho, por ser uma criatura nova, uma nova criatura na tua pessoa. Obrigado, Senhor, por você ter aberto os meus olhos, o meu coração, a minha alma e o meu espírito. Continue a nos ajudar e que possamos estar aptos para ouvirmos o último ecoar, o estorgir da última trombeta que já já soará para, Pai, o grande fenômeno e, por sinal, o último, ó Pai, o arrebatamento da igreja, Senhor, que será como rápido tomado, ó Pai, a força, com ímpeto desta terra. Pai, fique conosco na pessoa de Jesus. Amém.